Então, nós temos o seguinte, né? Meu irmão estava falando do catecismo, e aí muitos de nós pensamos que Deus criou a Bíblia, né? E a Bíblia já veio pronta lá do céu, né? Ele veio com, né? Caiu a Bíblia, igual o maná no deserto, lá quando Moisés, né, estava conduzindo o povo para a Terra Prometida. Tudo, né? Com zíper e tudo. Tem com zíper e tudo, né? Veio de paraquedas. E na realidade não foi assim, né? Deus, ele utiliza dos homens, Deus utiliza da criatura criada à imagem e semelhança, né? A ele, que somos nós. Então Deus utilizou, o Altair falou muito bem aí, da questão cultural daquela época, dos costumes daquele povo, né? E aqui eu falo do povo israelita, né? Os judeus, que foi o berço, né, do nosso catolicismo, o berço do cristianismo, é o povo que Deus se revelou, é ali que Deus se revela, ele se revela no povo judaico, no povo judeu, né? Então, nós estamos falando da cultura judaica, que é a cultura em que Deus escolheu para ser revelado. Ele se revelou na cultura judaica, né? O Cristo, Jesus, ele era judeu, né? Ele veio nessa cultura judaica. Então, muito do que está na Bíblia, né, são experiências, são vivências, né, daquele povo, daquele costume, né, daquela cultura. Mas essa vivência, ela é inspirada por Deus, né? É uma vivência daquele povo, mas inspirada por Deus em vista da revelação divina. Porque Deus ia se revelar, né? E se revelou para nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a gente vê na palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela foi construída, né? Vamos dizer assim, vamos colocar aqui de diversos autores, mas sendo o principal autor, né? O Espírito Santo e o próprio Deus, né? Que é o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, para nós católicos, é o Deus Uno, né? Então, a palavra de Deus, ela foi sendo revelada por nós através de uma forma que nós, povo de Deus, que nós, seres humanos, pudéssemos compreender aquela palavra. Então, Deus, logo no início, ainda não tinha a encarnação do Verbo, né? Jesus ainda não estava encarnado entre nós, digamos assim, encarnado, e é carne e osso mesmo, né? Mas ele já estava encarnado pela palavra de Deus. Ele já estava encarnado pela inspiração daquele povo. E aí Jesus já estava presente no meio de nós, né? A sua palavra, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, daí surge o que meu irmão colocou muito bem, que é a tradição apostólica, né? E ela veio passando de forma oral. Eram os costumes, eram as histórias ali, a vivência daquele povo, né? Com os fenômenos da natureza, e aí com a economia da época. Então, aquele povo tinha uma experiência de mundo, e essa experiência, né, inspirada, obviamente, pelo Espírito Santo, e depois, mais adiante, a igreja vem, né, e faz o quê? Ela consolida, né? Ela consolida essa vivência, essa tradição, essa forma de transmissão do Evangelho de forma oral, e ela, né, forma para a gente a Bíblia, né? É o cânon da Bíblia, né? Ela consolida isso, inspirada pelo Espírito Santo. Então, a tradição apostólica, ela ainda é um pouco, digamos assim, antes da Bíblia impressa, né? E a gente consegue ver isso claramente na Bíblia, a gente consegue ver isso, tem várias fragmentos da Bíblia que dá para a gente perceber essa riqueza da tradição apostólica. Mas eu vou ficar com uma aqui que vocês vão entender rapidamente. Quando Deus chama Moisés, quando Deus suscita Moisés, o povo hebreu estava sendo oprimido pelo faraó, né, no Egito, naquela época, e aí Deus se compadece do povo e suscita Moisés e fala para Moisés tirar o povo, né, das garras do faraó.
E aí Moisés, né, tem aquela história toda, mas eu sou gago, o que vai acontecer comigo? Eu não vou me dar um auxiliar. Deus chama Arão, né, que é irmão de Moisés, para poder auxiliá-lo. Mas o fato é que Deus suscita Moisés, e Moisés vai e tira realmente o povo das garras, né, do Egito, da opressão lá do faraó. E aí nessa travessia, né, o povo Moisés tira lá o povo do faraó, né, atravessa o Mar Vermelho, está em Êxodo, né? Quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, é só lá em Êxodo a gente vê essa história, né? E aí o povo vamos dizer assim, conduzido por Moisés até a Terra Prometida. Lá no finalzinho da Terra Prometida, Moisés não consegue entrar na Terra Prometida e suscita Josué para que termine, né, essa missão que Deus deu para Moisés. Mas eu quero frisar nesse ponto, porque Deus, num certo momento, Deus ele institui para Moisés os 10 mandamentos, que é chamado de decálogo, né? E é só Deus que fala com Moisés. Então, se a gente for ver nessa parte aí, a gente tem uma tradição oral ali, a gente tem uma oratória, vamos dizer assim, uma comunicação entre Deus e Moisés. Então, Moisés sobe ao monte Sinai, né? E aí lá, Deus passa lá os 10 mandamentos para Moisés. Então, é uma forma que Deus encontrou de que, primeiramente, era só a tradição oral, e Deus conversava com alguns, Abraão, né, Isaac, Jacó, a gente tem a história correta, não vou, assim, passar toda, até por conta do nosso tempo também, para não ficar tão maçante, né? Mas eu quero frisar nessa questão de Moisés. Deus, de forma oral, chama Moisés, né? E aí aparece para Moisés na sarça ardente, e aí depois vai conduzindo o povo começa a blasfemar, começa a reclamar que lá no Egito eles tinham carne, aí Deus tirou para poder passar fome e tal, começa a blasfemar tudo, e Moisés fica firme, e Deus vai conduzindo Moisés, e Moisés conduzindo o seu povo. Então Deus ele começa a conduzir o povo de forma oral, chega num certo momento, ele institui lá as tábuas, né, da lei, que são os 10 mandamentos, que passa para Moisés, está em Êxodo, né, e ali nós temos uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira, como é que eu vou dizer, escrito, né, uma primeira sagrada escritura, vamos dizer assim, né, e ali a gente tem já uma ordem de Deus, os 10 mandamentos, para que aquele povo obedecesse e fosse salvo, né, não perecesse. Então eu quero frisar exatamente, e nesse ponto de Moisés intercedendo por nós, intercedendo por aquele povo que saiu da opressão do faraó, chega até a terra prometida. E assim a igreja de Cristo hoje, Cristo novo Moisés, né? Cristo intercede por nós a Deus, né? Para que a gente chegue aonde? Na nossa terra prometida, né? Na nossa terra prometida, que é o céu, que é Jerusalém Celeste, que é a salvação. Então, Jesus, ele vai sendo o nosso novo Moisés também, conduzindo o povo pela sua igreja, né? E aí eu quero frisar nessa tradição apostólica, né, lá na Bíblia, aonde que Jesus falou dessa tradição apostólica, né? Mas antes um pouquinho, né, é importante a gente saber o seguinte, que o próprio Jesus, que é Deus, né, a gente tem que... Jesus é Deus, é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele é Deus, né? Para nós católicos, cristãos católicos, ele é Deus. E aí, o que acontece? O próprio Jesus não escreve nada. Para vocês verem a importância da tradição apostólica, para vocês verem a importância da tradição do oral, né, passada ali, de humano para humano, digamos assim, né, daquelas pessoas que eram escolhidas por Deus, o próprio Jesus não escreve nada. O próprio Jesus, ele vai pregando, ele vai testemunhando, né, ele vai nos ensinando
ele vai falando, né, a pregação oral de Jesus. E ali nós temos o exemplo aí da tradição. De modo que eu costumo dizer o seguinte: aqueles irmãos, aquelas pessoas que desprezam a tradição, está desprezando o próprio Cristo, porque Cristo não escreveu nada. Quem escreveu o evangelho, vamos colocar aqui os 4 evangelhos, né? A gente tem lá os 4 evangelistas, né? São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. São Mateus foi que andou com Jesus, né? O Levi, que Jesus, né? Aquele publicano que era, né? Que era lá o cobrador de impostos e tal, que era o ladrão, vamos dizer assim, mas se converteu. E ali ele, por andar com Jesus, ele escreve, depois que Jesus já tinha sido pregado na cruz e morto e ressuscitado. Então, você veja que o evangelho, o primeiro, né, que a tradição coloca para a gente, o São Mateus, Evangelho de São Mateus. Depois nós temos o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, ou nem viveu, né, teve uma breve, assim, um breve, digamos assim, conhecer de Jesus, brevemente, naquela passagem que Jesus é pego pelos soldados, né, logo na Semana Santa ali, né, a gente viveu isso. E ali São Marcos era muito criança, nem tinha muito assim contato muito com Jesus. E ele saiu pelado até, né? Um dos soldados pegou as vestes dele e ele saiu correndo, porque senão ia ser pego também. Mas São Marcos era o quê? São Marcos era discípulo de São Pedro. Então, muito do que São Marcos escreveu foi ouvindo a pregação de São Pedro. Então, foi a tradição apostólica aí também, né? Então, você veja que não foi Jesus que escreveu. São Lucas era discípulo de São Paulo. Então, você vê, São Lucas não teve contato com Jesus, digamos assim, fisicamente, oralmente. Ele teve, muito do que ele escreve é baseado no que São Paulo passou para ele. Então, você vê a força e a importância da tradição. E o único evangelista que realmente foi, né, estava presente lá, foi São João. Esse realmente, e você pode ver que dos 4 evangelhos, né, o de São João tem toda uma característica mais profunda, assim, de espiritualidade, tem a parte do amor, né, mas aquele ar mais espiritual, digamos assim, do evangelho. Posso fazer um parênteses aí só por causa de São João, né, que me toca o coração um pouco dele, né, que tem os 3 evangelhos sinóticos, né, que são aqueles mais parecidos, né, a palavra aí, né, nos indica evangelhos parecidos, você consegue seguir uma linha da história ali, né. O de São João é um capítulo à parte, um evangelho à parte. Os padres falam que ele tem uma teologia muito mais desenvolvida, né, ele vai muito além, né, nessa explicação do mistério da redenção, da profundidade de Cristo. E muitos santos imaginam também, né, que aquele discípulo que Jesus amava, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, né, aquele que estava tão próximo do coração do Senhor, foi capaz também de se aprofundar mais na revelação. Foi capaz de se aprofundar um pouco mais e passar coisas teologicamente muito mais desenvolvidas, né? Também é dele o Apocalipse de São João, né? Coisas muito profundas, né?